E aí, galera, chegamos aqui, olha, para uma segunda dica de matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil, tá ok? Vamos enfrentar aí a banca 6 Gran Rio. Uma questão de 2015 caiu para administrador no concurso da Petrobras, tá bom? Uma questãozinha aí bem tranquila mesmo. Deixa eu colocar aqui a tela para vocês. Vamos aqui colocar a nossa tela aí, ó, curso de matemática financeira, tá bom? Olha lá, aqui, ó. Agora aprendi eu aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a questão, tá bom? Vou colocar aí uma tela maior para que vocês possam acompanhar melhor. Aqui, ó. Vamos lá. Cara, essa é uma questão que eu sempre falo. As questões de matemática financeira não envolvem só matemática financeira. Elas envolvem também uma parte que é de interpretação. A gente vai ver nessa questão que ela é uma questão hiper fácil, mas com muito texto, tá bom? Vamos lá. As operadoras de cartão de crédito cobram, em média, 12% ao mês por atraso no pagamento. No caso de atrasos superiores a um mês, é utilizado o regime composto. E no caso de inferior a um mês, é utilizado juros simples. O vencimento da fatura de um cliente é no dia 5, mas ele só recebe o pagamento no dia 15 do mesmo mês. E então fará o pagamento da fatura com 10 dias de atraso. Se a fatura do cliente é de 900, quanto em reais ele pagará de juros? Galera, presta atenção aí, que é um pouco típico da 6 Gran Rio, ela colocar alguns critérios para pagamento a juros simples e a juro composto. A gente já resolveu uma questão aqui, a primeira dica que eu dei de matemática financeira aqui, é uma questão muito parecida estruturalmente com essa, onde a banca o que aplica sobre o mesmo regime, né, sobre o mesmo problema, juro simples e juro composto. Aqui, olha, qual é o critério que ela usa? Ela usa o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que nesse ponto aqui que eu coloquei, nesse aqui, ó, eu tenho o quê? Um mês. Um mês de atraso, tá bom? Então, se eu fico na primeira parte, né, com menos de um mês, ela me fala o que? Opa, aqui é juros simples. Agora, se eu passo de um mês de atraso, venho para cá, ó. Aí eu vou falar que aqui é juro que composto. Adriano, não entendi esse teu exemplo. Imagina que bem aqui, ó, seja o que? A data do pagamento. E aí eu não paguei e estou em atraso. Se eu atraso em até, ou melhor, inferior a um mês, ele calcula juros pelos juros simples. Se eu atraso mais de um mês, ele calcula o que? Por juros compostos, tá bom? Então vamos lá montar essa questão? Deixa eu montar aqui a questão que vai ficar melhor. Vamos lá, gente, a resolução dela, tá bom? A resolução. Resolução dessa questãozinha. Cara, o ideal é sempre você o quê? Fazer o gráfico, tá bom? Então aqui na primeira etapa, eu faço análise gráfica. Nem toda questão é necessário, não, porque tem questões que elas já são bem simples de se entender. Essa daqui é uma questão que talvez nem seja necessário eu fazer a descrição gráfica, tá bom? Mas eu faço somente para facilitar no entendimento.
Eu faço esse gráfico porque ele ajuda a melhorar o que? O nível de interpretação, a percepção da questão. Então, olha só, vamos imaginar que bem aqui, ó, nesse pontinho vermelho, é o vencimento da fatura, ó. É o vencimento. Tá ok? Então, no momento que vence, eu tenho aqui um mês. A questão fala o quê? Eu tenho um mês. E aqui vai continuar meu gráfico. E vai até o infinito em atraso, tá bom? O que a banca fala? Ela fala o seguinte: se eu porventura pagar com atraso, eu atrasei o pagamento, mas eu paguei ainda antes de completar um mês. Antes de completar um mês, qual é o regime de juros que eu vou aplicar? É juros simples. Agora, se porventura eu faço o pagamento com um período acima de um mês, qual é o regime que eu uso? Composto. Cara, isso daqui tem tudo a ver. Eu não lembro se é dica 8, dica 7, que eu vou falar sobre conversão de taxa de juros, tá bom? Mas vou logo te falando, no curso de matemática financeira que a gente está promovendo aqui para o Banco do Brasil e também para carreiras fiscais, a gente tem uma parte lá, uma aula, que eu trato só de conversão de taxa. E aqui é um problema típico de conversão de taxas. Por quê? Quando eu falo em taxas de juros simples, eu vou falar em taxa proporcional, basta dividir ou multiplicar. Quando eu falo em taxa de juro composto, eu vou trabalhar ou com exponenciação ou com radiciação, tá bom? Então aqui nesse exemplo, a gente vai trabalhar com o quê? Com taxa de juros simples, tá bom? E por que que eu sei que é taxa de juros simples? Pela segunda etapa aqui, ó. Na segunda etapa, eu tenho os dados da questão. E quais são os dados da questão? Eu tenho aqui o montante, capital, a taxa e o tempo. O capital é o valor da dívida. Quanto que nós estamos devendo? Cara, o cartão de crédito deu R$ 900. Qual é a taxa de juros mensal para atraso? Quanto tem atraso? A taxa de juros para atraso é de 12% ao mês. Tá bom? Legal. Qual é o tempo de atraso? Lembra, o cliente, a fatura do cliente vence no dia 5. Vamos imaginar que a fatura do cliente vence no dia 5. E quando é que ele paga? No dia 15. Quanto tempo de atraso teve? 10 dias. E a banca fala que o tempo é de 10 dias. A banca fala. A fatura vence no dia 5. Ele recebe no dia 15. E ele paga no dia que recebe. O que representa o quê? 10 dias de atraso. Agora um detalhe, qual é o regime de juros que eu vou aplicar aqui? Cara, 10 dias é maior ou menor do que um mês? É menor do que um mês. Opa, se é menor do que um mês, o regime é o quê? Juros simples. Então aqui o método, vou colocar bem aqui, ó. Regime simples. Outra coisa que eu tenho que te chamar a atenção é que, ó, taxa e tempo estão o quê? Em unidades diferentes, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o ajuste da taxa. E eu vou colocar isso como terceira etapa aqui, ó. Terceira etapa. Qual é a minha terceira etapa, galera? É ajustar taxa ao tempo. Adriano, eu posso mexer no tempo ou eu posso mexer na taxa? Pode. Você poderia pegar os 10 aí e converter o quê? Para mês, tá bom? Ou eu poderia pegar a taxa e converter a taxa para
dias. Não tem problema, tá ok? Não tem problema. Então vamos continuar, tá bom? Olha aqui uma coisa que eu vou fazer na taxa. Um mês, ele tem quantos dias? 30 dias, tá bom? Porque é um mês comercial, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não lembro se a banca falou, mas o mês, ele vai ser de 30 dias. Adriano, como é que eu sei que o mês é de 30 dias? Quando a banca não fala que o juro é exato, eu sempre considero o quê? O juro comercial, tá bom? E juro comercial significa o quê? O período, o mês é de 30 dias sempre, tá bom? Então aqui, ó, olha o que eu vou te mostrar. Um mês. Um mês é composto de 30 dias. Vamos imaginar que isso daqui, ó, essa reta que eu fiz é um mês. E esse mês, nele cabe quantos 10 dias? 3 vezes, ó. 10 e 10. Olha só. A primeira parte aqui de amarelo, eu tenho 10 dias. Ou de verde, desculpa, tá? A segunda parte de amarelo agora, eu tenho mais 10 dias. A terceira parte ali de azul, eu tenho mais 10 dias. Então eu tenho quantos períodos de 10 dias? Eu tenho 3 períodos. Olha aqui, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período de 10 dias. Adriano, por que tu está me falando isso? Porque toda vez a banca 6 Gran Rio, ela trabalha com essa ideia, ela te dá 10 dias e ela te dá uma taxa que tu pode dividir. Então, olha só, de quanto que é a taxa mensal? A taxa para todo esse período aqui, ó, é uma taxa de 12% ao mês. Mas se eu pegar 12% ao mês e dividir por 3, eu teria quanto? Cara, para esse período verde aqui, ó, eu teria 4%. Para esse período amarelo, eu teria quanto? Mais 4%. E para esse azul, 4%. Resumindo, a cada 10 dias, quanto que eu vou ter de juros? 4% a cada 10 dias. Adriano, como é que eu poderia fazer isso? É muito simples, cara. Eu poderia encontrar essa taxa da seguinte forma, olha. A taxa para um período de 10 dias é igual a 12%. 12% dividido por quanto? Quantas vezes eu tenho um período de 10 dias em um mês? Eu tenho 3 vezes o período de 10 dias em um mês. Isso dá igual ao quê? 4% ao mês. Cara, tem um método que eu estou ensinando que é bem simples de conversão de taxas, tá bom? Mas aí eu preciso de uma aula para poder descrever ele, para te compreender essa ideia aqui dos períodos, tá bom? Compreender bem. Mas basicamente esse aqui vai ser o cálculo, tá bom? Então eu vou aplicar o quê? 4%, não ao mês, tá? 4% de juros para cada 10 dias. Então, a cada 10 dias, eu vou lá e 4% de juros. Etapa final, a quarta etapa. A quarta etapa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É calcular os juros. E aí, os juros, eu sei o que? Que são juros simples. Cara, pelo método de juros simples, não é? J é igual a CIT. J é igual a CIT. Então, quanto que vai ser o juros? J é igual... Quanto que é o capital? 900.
vezes quanto que é a taxa? 4%. Mas lembra, eu só uso taxa unitária. Então fica 0,04. Como é que eu chego ao 0,04? É 4 dividido por 100. Eu poderia colocar aqui, ó, 4 dividido por 100. Tá ok? Olha o que que acontece. Debaixo do 900 eu tenho quanto? Eu tenho 1. Então eu vou multiplicar aqui em cima e vou multiplicar o quê? Aqui embaixo, tá bom? Como é que ficaria isso? Olha só. Isso vai ficar assim, ó. 900 vezes 4. Quanto que é 1 vezes 100? É 100. Né? Nesse momento aí, o que que eu posso fazer? Eu posso cortar aqui e aqui, aqui e aqui. Então vai ficar o quê? 9 vezes 4 dividido por 1. Quanto que é 9 vezes 4? 36. 36 dividido por 1. Quanto que é 36 dividido por 1? É igual a 36. Galera, quanto que foi os juros pagos pelo atraso no cartão de crédito? Foi pago R$ 36. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, gabarito, alternativa C, tá bom? Alternativa C. Cara, questão aí bem tranquila mesmo. Levei um tempo a mais porque eu tenho que detalhar, entendeu? Mas no dia de prova, uma questão mega tranquila. Deixa eu só aqui, ó, colocar o Instagram. Tá ok? Se tu gostou aí do vídeo, dá uma curtida. Deixa eu botar aqui numa tela maior, tá bom? Gostou aí do vídeo? Dá uma curtida aí, tá bom? Faz um comentário aí embaixo, que isso dá uma ajuda pra caramba pro YouTube poder estar entregando, tá bom? Faz a inscrição aí no canal, assina, né? Ou melhor, ativa o sinozinho aí, tá bom, cara? E aqui ao longo da semana eu vou estar soltando mais questões de matemática financeira da Sage Gran Rio, com foco aí no concurso do Banco do Brasil. Se tiver interesse também, dá um pulo lá no nosso Instagram, tá bom? A gente está sempre postando coisas sobre mentalidade, direito administrativo, técnicas de estudo, técnicas de memorização, tá bom? A gente está sempre fazendo algumas lives por lá também, com foco em mentalidade, né? Em mindset. Não é só assunto de matemática lá não, tá bom, gente? Então, dá um pulinho lá e aí compartilha com quem quiser. Um abraço e até a próxima, galera. Fui!